Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui rapidamente, só para a gente conversar um pouquinho. Vocês sabem que o Papa Francisco faleceu e eu vi, né, eu li uma matéria dizendo que o Papa Francisco voltou para Deus, se referindo que ele já tinha retornado, né, para o céu e que lá estava salvo, estava seguro. Então, assim, em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu pesar à família, né, do Papa, né, os seus fiéis, os fiéis da Igreja Católica, o nosso pesar. Tá? Dito isto, eu quero te convidar para que você pegue a sua Bíblia para a gente estudar um pouco. A minha pergunta é, será que o Papa, ele, ao falecer, ele já foi direto para o céu? Por ser um líder religioso aí muito conhecido? Será que ele já está no céu ali recebendo as bênçãos de Deus? O que é que você acha? Você está do outro lado da tela. O que você pensa sobre isso? Agora, escreva aqui nos comentários, tá? Antes de qualquer ataque, de atacar um ou outro, não sei o que você vai falar, é bom você assistir o vídeo para que você entenda o que é que eu vou falar nesse vídeo aqui, tá? Eu quero te dizer que nós vamos ler aqui alguns versículos da Bíblia, e aí você tira as suas conclusões, tá? O primeiro capítulo que eu quero ler é o capítulo 2 de Gênesis, é o versículo 7, que está escrito assim, aqui falando da formação do homem, né? Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Então, veja que o texto está dizendo que Deus formou o homem do pó da terra e soprou na narina dele, e ele passou a ser uma alma vivente, ou seja, passou a ser um ser vivente. E isso mesmo, você não entendeu, tá? Ou melhor, você não ouviu eu falando que Deus colocou naquele boneco que ele tinha formado uma alma. Não, ele soprou o fôlego de vida e agora o barro, né, aquele boneco com o fôlego de vida que Deus deu, ele se tornou um ser vivo, ok? Então, quando uma pessoa morre, o que é que vai sair dessa pessoa? Responda aqui agora, tá? Oi? Coloque aí, tô esperando. Quando uma pessoa morre, o que é que sai dela? Algumas pessoas colocam alma. Aí eu pergunto, mas Deus colocou naquele ser que ele formou, no Adão lá, ele colocou uma alma ou colocou o fôlego de vida? Resposta é essa daí. Sai da pessoa o fôlego de vida e não uma alma. Porque o que tem que sair da pessoa foi aquilo que Deus, então, deu para aquele que era um boneco, né? E aí sim, quando a pessoa morre, sai dele aquilo que Deus deu. Tá bom? Essa é a primeira parte. A segunda parte, eu queria ler com você o que está em João, o capítulo 11, tá? Falando ali da morte de Lázaro. Você talvez conheça essa história, tá? Da morte de Lázaro. O versículo é o versículo... Aliás, o capítulo é o capítulo 11, tá bom? E o versículo é o versículo 11 a 14, que diz assim, ó. Isto dizia e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro morreu. Veja que Jesus ele não tinha falado anteriormente que Lázaro havia morrido. Ele disse: Lázaro adormeceu, Lázaro dorme. Agora, por que Jesus estava falando que Lázaro havia dormido e não morrido? Porque para Jesus, todos que nós conhecemos como morte, morreram, está dormindo, porque Jesus vai despertá-lo. Então Lázaro, para Jesus, não tinha morrido, estava dormindo, porque Jesus logo ia para lá para despertá-lo. Então Jesus considera a morte como um sono profundo. Você alguma vez já dormiu profundamente, e aí caiu uma chuva, choveu bastante, e quando você acordou que viu ali, percebeu que tinha chovido, você se depara e diz, eita, não ouvi nada, não vi nada. Sabe por quê? Porque você estava num sono profundo. Se tivesse morrido, já era basicamente a mesma coisa, tá? No dia que você despertasse, você ia até se assustar com tantas as coisas que aconteceu ao seu derredor, mas você não ia saber
de coisa nenhuma. Falando em saber em coisa nenhuma, Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 5, ele diz o seguinte, ó: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz do esquecimento. Então, vamos recapitular aqui para eu responder para você se o Papa está no céu, já ali recebendo as bênçãos do Senhor. Bem, o primeiro capítulo que nós lemos foi o Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então, o que sai dele, né, da pessoa quando morre, sai então o fôlego de vida, sai o ar, a pessoa tem a respiração. Saiu isso aqui. Se você tirar o fôlego da pessoa, ela vai o quê? Ela vai morrer. Então, não tem outro jeito. Agora, quando Jesus falou de Lázaro, ele disse que Lázaro estava dormindo. Não disse que Lázaro tinha ido para o céu, tinha ido para o inferno, não, estava dormindo ali o sono da morte, né? E Jesus então ia lá despertá-lo. O Eclesiastes diz que os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E no versículo 6 ainda acrescenta que ódio e outras coisas para ele, ó, tanto faz como tanto fez, porque não sabe de coisa alguma. E aí eu quero ler o último texto aqui, para a gente finalizar, para não ficar grande esse vídeo, tá? Eu quero ler com vocês o que está escrito em João capítulo 5, tá? E aqui já vai responder para você, o versículo 28, que diz assim, ó: não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Você percebeu? Vai chegar um dia que todos que estão no túmulo vão ouvir a voz do Senhor e sairão. O texto seguinte, né, o versículo seguinte, diz que os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal para a ressurreição do juízo. Então, respondendo à pergunta, o Papa está no céu? De acordo com a Bíblia, não. De acordo com a Bíblia, ele está dormindo o sono ali da morte, ou melhor, no seu estado inconsciente. Ele vai ressuscitar um dia, quando Jesus voltar, para receber a sua sentença, né? A sua salvação ou a sua perdição, porque nós também não podemos afirmar quem está salvo ou quem está perdido, tá bom? O que é que você achou dessa explicação aqui? Você concorda? Você não concorda? O que é que você tem a nos falar aí, você que está do outro lado da tela? Escreve aqui, tá? Pode escrever, que a gente vai aí ler todos os seus comentários. Esse era o vídeo, tá? Esclarecendo aqui alguns pontos de acordo com a Bíblia. Que Deus te abençoe, um forte abraço, Maranata.